Artista é louco, artista é tudo maluco, faz coisa que ninguém entende nada. É igual você, que vai fazer um Enem maluco, sem saber nada sobre a Semana de Arte Moderna, sobre a Semana de 22, ou, quiçá, saber sobre as artes contemporâneas do Brasil. Você é tão louco quanto aqueles artistas que fizeram produções culturais que ninguém na época entendeu. Mas relaxa, que graças a esse canal, graças ao Covildo Raposa, esse cartunista e professor de arte que é um renomado ninguém, você vai saber, pelo menos de maneira simplificada e resumida, o que foi a Semana de Arte Moderna, quais são os artistas contemporâneos e modernos que mais são citados no Enem. Mas futuramente eu farei um vídeo especial separado sobre cada um desses movimentos, cada um desses períodos artísticos culturais do Brasil, para contar curiosidades e outras coisas mais interessantes. Hoje vamos ficar com esse resumo simplificado. Mas se você nunca ouviu falar de nada, mesmo que não vá prestar o Enem, fica aí porque você vai adorar as informações que são cruciais se você considera a arte e cultura relevante, principalmente nesse país que está precisando realmente de uma dosagem extra nesse assunto. Ficar numa academia feito aqueles caras em Torre de Marfim é chato. O artista é agente do seu tempo. Ele vivencia os impulsos da sociedade. Ele tem que pensar como a sociedade está pensando. Ele tem que refletir sobre isso, questionar, provocar. O artista não pode ficar preso a regras antigas. Foi exatamente esse o pensamento dos artistas modernos na Europa e principalmente, óbvio, quando chegou no Brasil, foi o pensamento dos artistas tupiniquim. Os artistas da Semana de Arte Moderna eram, na sua grande maioria, elitistas. Puderam ir para a Europa e estudar as vanguardas que estavam acontecendo lá, fauvismo, cubismo, futurismo, e trouxeram isso para o Brasil. Só que eles eram patriotas de verdade. Eles queriam pegar esses conceitos novos e ver o mundo de produzir arte e cultura e fazer algo nacional, algo voltado ao povo brasileiro. Não adianta você ir lá fazer um mural da Guernica, do Picasso, sendo que a gente não vivenciou uma coisa daquela. A gente tem que trazer as cores, a energia, o trópico que está no nosso sangue para nossas expressões culturais e artísticas. Afinal, a arte reflete o sentimento. Não faz sentido você refletir um sentimento europeu. Bom, para esse tipo de maluco sempre vai existir a arte acadêmica, o academicismo, essas coisas congeladas no tempo de mais de 500 anos que não renova, para as pessoas que sabem como interpretar o mundo e qual é o papel da arte provocativa, questionadora, crítica. Bom, aqui vai a arte moderna brasileira. A Semana de Arte Moderna foi um movimento que englobou várias áreas de arte, pois ela foi encabeçada por um poeta, Oswald de Andrade, pelo seu irmão Mário de Andrade. Tivemos na parte das artes visuais plástica, Lazar Segal, Anita Mafaldi. Tivemos nas partes sonoras, Vila Lobo, que com certeza você conhece quando ouviu Trenzinho Caipira. Se você não sabe quem é, não perca tempo, pesquise depois. Aliás, eu vou deixar os links aqui na descrição da obra de cada um desses artistas citados. Falei! Mas de fato ainda não expliquei direito o que foi a Semana de Arte Moderna. Até porque está muito óbvio, não é? Analise o nome, Semana de Arte Moderna. Ora, é uma semana de arte moderna. Cada dia é dedicado a um tipo específico de arte, lembrando que elas eram baseadas nas vanguardas europeias, retransformadas de acordo com a nossa cultura. Cada dia era dedicado a alguma coisa, por exemplo, um dia eram as artes plásticas, com exposições de quadro, outro dia, por exemplo, as esculturas, por exemplo, de Victor Bracheret, outro dia era sobre dança, performance, até o último dia que foi sobre a apresentação de música de Heitor Villa-Lobos. Aliás, esse dia da música tem um fato curioso. Heitor Villa-Lobos foi reger a orquestra vestindo uma capa de chuva e estava calçando um sapato de um lado e um chinelo do outro. O público o hostilizou pra caramba, dizendo que ele estava desrespeitando os padrões formais. Bom, ele disse que estava de chinelo porque tinha um calo no pé, que estava com o pé machucado. Mas ninguém explicou por que ele estava de capa de chuva. Claro que, como eu disse,
um dos padrões, uma das ideias, das motivações da Semana de Arte Moderna era romper algumas formas, alguns procedimentos. Aí talvez seja um exemplo ou uma coincidência. Quem financiou tudo isso? Porque essas coisas custam dinheiro. Bom, até hoje, infelizmente, a arte está com esse estigma de ser uma coisa elitizada. E não era diferente há quase 100 anos atrás, ou melhor dizendo, há 100 anos atrás, a arte era elitizada. E quem financiou isto foi as oligarquias, foi os barões do café, junto com o apoio do Estado de São Paulo e alguns políticos. E quem idealizou foi artistas que, como eu comentei, já eram pertencentes às elites. Mas aí vai uma curiosidade, apesar de ser uma coisa rebuscada, a Semana de Arte Moderna teve um propósito de chocar, de mexer com os costumes, de mexer como as pessoas entendiam de arte aqui no Brasil. Lembre-se, o Brasil ainda seguia muita coisa do parnasianismo. Lembra de parnasianismo? Olavo de Black e o vaso chinês. Eu nunca vou esquecer daquele poema do vaso chinês que não quer dizer nada com nada. Parnasianismo é tipo se preocupar com a forma e não com o conteúdo. Lembre-se da explicação de artes modernas quando falei de fotografia, quando as pessoas se preocupavam, por exemplo, com a figuração e não com a representação, com o significado. É mais ou menos essa ideia. A sociedade não estava preparada para ver a arte moderna brasileira. E um dos caras que mais criticaram, que é um dos caras mais famosos nesse caso da crítica, foi o já famoso escritor do Sítio Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Ele já havia ficado pistola com a primeira exposição de arte moderna que o Brasil teve, que foi a exposição de Anita Mafaldi, uma exposição solo. Quando chegou a Semana de Arte Moderna, que era dedicado só àquela arte que ele já tinha achado pavorosa, bom, nem preciso dizer que o cara ficou histérico. Não só ele, como o público em geral. Tanto que esse choque, essa provocação que fez a semana ser um sucesso de público, não de crítica, mas de público. Um monte de gente foi lá ver esta arte horrorosa. E aí o pessoal, como é de costume, foi perdendo interesse até o último dia. Não podemos dizer que a semana foi um fracasso, porque ela provocou assim como ela queria provocar, ela causou rebuliço, e bom, os frutos dela é que a gente desenvolveu uma arte contemporânea, enquanto desenvolvia também a nossa arte moderna. Porque as pessoas vão se acostumando com as ideias novas, depois absorvem as ideias novas e começam a aplicar no seu dia a dia sem perceber. Assim como o sistema adora pegar, às vezes, padrões culturais que são contra a cultura, contra o sistema, e os transforma em moda, transforma ele em mercadoria, como foi a moda punk, por exemplo, só para citar algo mais contemporâneo. Então chegamos na citada no começo arte contemporânea que perpetua até os dias de hoje. O que você sabe, não é? A gente vive na idade contemporânea. Embora a separação das idades da história não corresponde à separação das vanguardas artísticas e culturais. Mas você entendeu? Estamos na idade contemporânea e coincidentemente estamos na arte contemporânea. O que é arte contemporânea que eu estou enrolando e não explico? Bom, a arte contemporânea também pode ser chamada de arte pós-guerra, porque ela começa na metade do século XX, exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, se cair lá arte pós-guerra, é arte contemporânea. Se a arte moderna queria romper com o academicismo, a arte contemporânea não só queria romper com o academicismo, mas também queria usar as novas tecnologias. Ela se aproximava até da cultura pop, por exemplo, do cinema, das séries, do surgimento das celebridades. E o que as celebridades têm a ver com isso? Bom, eu fiz um vídeo nesse canal. Vocês viram? Eu praticamente fiz vídeo de tudo que eu comento e sempre uso como referência, que vocês deveriam ir lá assistir para ficar tão sábio, tão intelectual, tão culto quanto eu, e arrasar no Enem. Agora, se você não estiver me achando insuportável, vamos continuar. A arte contemporânea quer romper com o academicismo, como eu disse, quer usar as novas tecnologias, se aproximar das culturas pop. A arte contemporânea também traz algumas particularidades, por exemplo, as instalações artísticas. O que são instalações artísticas? É quando o artista utiliza todo um ambiente, por exemplo, uma sala, para fazer sua obra, e geralmente o espectador tem que interagir com a obra, entrar lá no meio. Então o espectador também é agente, ele também é peça da arte, ele não é só um observador. Podemos citar a Band Art,
Isso mesmo, usar o corpo como suporte. E o que é um suporte? Seria o cavalete? Não, seu burro! Suporte é aquilo que o artista utiliza para que a sua arte exista. Por exemplo, podemos dizer que o suporte de um pintor de tela seja a tela. Um suporte de um escultor seja, sei lá, o marfim, o bronze que ele usa, ou a argila. Podemos dizer que um suporte de um músico seja o seu instrumento. Um suporte de um cara que faz body art é o corpo. Então você já acho que entendeu o que seria artes que utilizamos o corpo, né? Eu não preciso falar, pelo amor de Deus, se você não conseguiu entender pelo menos uma referência sobre o que é uma arte corporal, nem faça o Enem, porque você não vai sair nem do começo da prova. E por falar no corpo, temos a performance. Aí entra mais na área das artes cênicas. A performance geralmente modifica a atuação ou a dança. A performance é nada mais do que um instrumento, de um jeito de utilizar o corpo para passar uma mensagem, para questionar ou simplesmente só para existir ali e ser apreciado no momento. Então, se um dia você vê, por exemplo, um artista na rua fazendo alguma coisa ali que você não entendeu, ele pode estar fazendo uma performance artística. Uma performance artística, por exemplo, é colocar uma mesa no meio da rua, o artista sentar numa cadeira de um lado, por uma cadeira vazia do outro, e as pessoas irem lá, encarar ele por 30 segundos e saírem. Vocês entenderam? Uma performance artística que ficou famosa é daquela artista que agora eu esqueci o nome, mas não interessa, que ela colocou um monte de ferramenta numa mesa e as pessoas poderiam utilizar a ferramenta como quisessem no seu corpo. Começaram pintando ela, cortando o cabelo, até que começaram a partir para coisas agressivas como jogar gasolina e botar fogo na mulher. Claro que foi interrompido antes de chegar a isso. Mas vocês entendem, performance artística nem sempre fica claro a proposta, ou às vezes fica. O difícil é você saber se está participando de uma performance na rua ou não. Alguns artistas que valem o destaque ser citado na arte contemporânea brasileira é gente como o Hélio de Sica, o anarquista, ele que acreditava que o movimento era importante para a arte. Isto se resume muito bem nos seus figurinos chamados parangolé, que são tecidos que são legais de se ver quando a pessoa está lá fazendo uma performance e movimentando ele. Lembre-se, performance, como eu citei anteriormente. Outro artista que vale o destaque é a Ligia Clark, e que se intitulava como uma não artista, acreditava que a arte tinha uma profunda ligação com as sensibilidades, com a psicologia, com a terapia. Ela criava objetos que aguçavam o sentido. Então, mais uma vez, o espectador participa da obra, e não é só um espectador. E podemos citar inúmeras coisas, mas aí o vídeo ficaria longo demais. E eu já falei, eu faria um vídeo específico sobre cada artista, sobre cada movimento. O importante é você saber. E por falar em artistas de arte contemporânea, quem sabe vai saber, se não vão citar, por exemplo, o Romero Brito. Você sabe, o Romero Brito, aquele artista contemporâneo famoso atualmente, que o pessoal mete o pau pra caramba. A arte artificial, podemos falar talvez que seja um abstracionismo. Bom, seja, você sabe que é um Romero Brito, então é bom saber, ele faz parte da arte contemporânea, por bem, por mal, você gostando ou não. E já que eu falei do Hélio de Sica, é claro que eu tenho que citar o movimento do tropicalismo. Esse movimento que é mais conhecido pela parte musical, porque tem os nomes mais importantes da cultura e da música brasileira dos últimos tempos, como Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, Tom Zé, mas ele também se estendeu para as artes visuais, como eu citei, Hélio de Sica, os movimentos do Parangolé, que também estava no cinema, por exemplo, o Cinema Novo de Glauber Rocha. O tropicalismo é aquilo que o antropofagismo era na arte moderna. Ele absorvia as culturas, as vanguardas e dava a nossa cara nacional, nossa cara tropical. Só que não tinha só como proposta uma regurgitação do novo, mas incorporar a cultura pop e erudita ao mesmo tempo. Não era só romper um ciclo, mas era fazer uma fusão. E ela teve eco na sociedade, porque o tropicalismo tinha como principal objetivo, nas suas entrelinhas, criticar a ditadura. Não diria o principal objetivo, mas era um dos focos. Criticar a ditadura com arte, com poesia, com provocações que nem mesmo os militares entendiam. O que prova que a nossa ala militar não é lá tão inteligente. Graças a Deus. Bom, eu acho que com isso vocês irão se dar bem no Enem.
E eu acho que se você nunca ouviu falar de nada disso, não foi num vídeo inútil. E agora você sabe um pouco mais da cultura do seu país e um pouco mais dessas artes que às vezes o povo não compreende muito porque não é figurativo, é só representativo, como eu expliquei no vídeo de arte moderna. Até a próxima!